Bom, eu estou aqui para te ajudar, né? Estou aqui para te ajudar, para te ajudar a entender uma das promessas de Israel para a nossa vida. São inúmeras promessas de Israel. Israel é uma terra de promessa? É. São inúmeras. A gente pode, assim, ficar sentado aqui e virar à noite falando sobre as promessas da nação de Israel para a nossa vida. Mas eu quero destacar para você, hoje, no nosso tema de hoje, uma promessa extraordinária de Israel para a nossa vida. Mas antes, onde começa a palavra Israel? Onde nós vemos Israel aparecer pela primeira vez nas Escrituras? Vai ser lá no Gênesis, vamos anotar? Lá em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 28, vai dizer assim: então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gente, a palavra Israel, ela aparece pela primeira vez aqui, nesse versículo. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Nesse momento, o que está acontecendo? O que está rolando aí por trás? Qual é a narrativa? Qual é a história pregressa de quando Jacó chega nesse ponto? Nós sabemos muito bem que Jacó era gêmeo, né? Quanta gente aí quer ter gêmeos, né? Jacó ele era um gêmeo do seu irmão Esaú. E nós sabemos que quando Jacó ainda estava no ventre da mãe dele, ele já lutava com o irmão dele. Ele já lutava lá no ventre da mãe. Depois nós vemos durante toda a história de Jacó, a gente vê esse rapaz lutando o tempo todo também. A gente vê ele lutando para ganhar a primogenitura do irmão. A gente vê ele lutando para poder casar com a mulher que ele desejou casar. A gente viu ele lutando para formar a sua família, os seus filhos. A gente viu ele lutando contra o sogro dele, que o tempo todo passava ele para trás, e ele sempre prevalecendo. Ele sempre prevalecendo em tudo. Então nós vemos Jacó, um cara que lutou a vida inteira por um objetivo principal. E eu vou falar já já qual é o objetivo principal pelo qual Jacó lutou toda a vida dele. E aí ele chega nesse ponto. Na hora que ele está voltando, Deus determina que ele está voltando, que ele voltasse para a terra original dos seus pais, para a terra que Deus entregou para os seus pais, depois que ele já tinha formado a sua família, casado com Raquel e Lia, tido as concubinas, tido todos os seus filhos, enriquecido, porque Deus enriqueceu Jacó. É muito. Depois de tudo isso, então, Deus determina que ele voltasse para a terra que ele tinha dado para os seus pais. E nesse retorno, então, todos nós sabemos que Jacó para no vale chamado Vale de Jaboque, e lá ele passa a noite lutando com um anjo. Até que pela manhã ele prevalece e o anjo então entrega para ele aquilo que ele buscava. Veja bem, eu quero que você anote o que eu vou dizer para você aqui agora. O anjo entrega para Jacó o que Jacó buscava desde o ventre da mãe dele. Desde quando ele estava na barriga, lutando com seu irmão Esaú. Imagina, gente, um feto sem nem consciência já estava lutando em prol de uma coisa, chamada bênção. Vrahá, em hebraico, bênção. Vrahá. Jacó lutou a vida inteira dele. E quando chega nesse ponto, ele luta também com o anjo. Jacó lutou no ventre da mãe dele contra o irmão dele. Jacó lutou já na fase jovem com o irmão dele, lutou utilizando a inteligência, lutou com o irmão dele para ganhar a bênção da primogenitura, que é o que ele estava querendo, não é? A vida inteira. E aí quando ele chega ali no Vale de Jaboque, já adulto, já com a sua família formada, já enriquecido, e ele voltando para a sua terra, ele luta mais uma vez. É a última vez que nós vemos ele lutando com o anjo de Deus, para que ele alcançasse a bênção.
Isso traz para a gente uma pergunta muito forte que eu vou fazer para você daqui a pouco. Eu vou fazer uma pergunta para você muito forte daqui a pouco. Jacó luta pela bênção, gente. A vida inteira, o tempo todo, ele luta pela bênção. Mas aí quando ele chega nesse lugar chamado Vale de Jaboque, ele passa uma noite inteira lutando com o anjo. E quando chega de manhã, o anjo fala, ok, né, você me venceu, eu vou te dar a bênção. Então, só quando o anjo fala, eu vou te dar a bênção, que Jacó, então, solta o anjo e deixa o anjo ir. E ele recebe uma marca. Esse anjo leva a espada na coxa dele e o marca. Isso também tem um sentido muito importante, porque traz para esse homem um memorial. Ele nunca mais foi o mesmo. Jacó nunca mais foi o mesmo. O anjo, além de trocar o nome dele, ainda o marca. Então, vamos analisar isso aqui. E na hora que troca o nome dele, o anjo fala com ele, porque lutaste com Deus e prevaleceste, o seu nome será Israel. Em hebraico a frase do anjo é Kisarita El. Kisarita El significa como lutaste e prevaleceste. Lutaste com Deus e prevaleceste. Isso é Kisarita El. Dessa frase, Kisarita El, então vem a palavra Israel. Vocês sabem, né, que os nomes hebraicos eles estão relacionados com ações, E aí, Sarita, príncipe lutaste, como príncipe lutaste com Deus. Aí vem a palavra Sarita, como príncipe lutaste. E aí, e vem a palavra, e ela é formada da palavra Sar. Príncipe em hebraico é Sar. Sar. Por isso que Sara, né, é tida como princesa. Vocês sabem que a palavra Sara é princesa e Sar é príncipe. Por que que Deus muda o nome de Sarai para Sara? Você vai descobrir comigo aqui agora, tá? Por que que Deus muda o nome de Sarai para Sara? Por causa de um motivo importante. Qual é o significado principal e original da palavra Sar, que é príncipe? Qual é esse significado principal e original de Sar? Vamos restaurar essa palavra? Né? As palavras hebraicas, elas precisam ser restauradas. Se nós não restaurarmos a palavra hebraica, nós não conseguimos compreender o que a Bíblia está querendo dizer no seu contexto, na sua profundidade para nós. Vamos lá. Nós temos a ideia de que príncipe é aquela pessoa que vem montada num cavalo branco, todo cheio de pompa, todo bonitinho, todo com uma roupinha toda maravilhosa, né? Ou então nós temos a ideia de príncipe, desses príncipes que nós temos na atualidade na Europa, vamos pegar a família real britânica, príncipe William, príncipe Henry, princesa Diana, que já morreu há um século quase, né? E ainda falam dela. E aí a gente tem essa ideia de príncipe, uma pessoa que tem muitos compromissos sociais, que vão em restaurantes de luxo, carros de luxo, viagens luxuosas, moram em palácios, não é? E que tem uma vida abastada. Essa é a ideia que a nossa cultura dá para nós de príncipe, que a sua cultura dá para você de príncipe, que a cultura lá do Império Britânico dá para eles de príncipe. Essa é a ideia que a nossa cultura traz de príncipe para nós. Mas qual é a cultura hebraica de príncipe? Qual é a cultura judaica? A ideia, a raiz, o que é de verdade ser um príncipe? A palavra sar, que origina a palavra príncipe, significa, na verdade, guerreiro, valente, aquele que vai à frente do exército. É isso que significa príncipe. Não é aquele mimado, né? Aquela pessoa toda cheia de frufru e linda que cumpre uma agenda de compromissos em nome de uma coroa real. Não, é um guerreiro, é um lutador, é um valente, é alguém que na hora de uma guerra, ele está lá na frente, o cavalo dele é o primeiro a sair e falar com os seus comandados, avante, e ele está lá na frente.
Isso é o conceito da cultura judaica, da Bíblia, de ser um príncipe. Aquele que luta. Por isso que Sara não podia ter o nome de Sarai. Por isso que Deus troca o nome de Sara para Sarai. Precisamos entender esse princípio. Deus estava pegando essa mulher e transformando ela em mãe de nações. Ela não podia ter o nome Sarai. Por quê, queridos? Sarai é o diminutivo de princesa, ou seja, uma princesinha, mas não no sentido só apenas carinhoso, mas no sentido mesmo de uma conotação inferior, pequena, sem poder. E Deus não estava pegando Sara para transformá-la e deixá-la se manter nessa posição de alguém muito pequeno, de alguém sem valor. Olha só a Sarinha, como se fosse aqui, né? A Sarinha, né? Aquela pessoa diminutiva, pequena. Não que Sarinha tenha essa conotação, mas me entendam, gente. A ideia ali era essa, de diminuir a identidade dessa pessoa. Deus não trabalha com pessoas de identidades diminutas. Deus não trabalha, Deus não vai fazer a obra, realizar uma grande obra em pessoa que olha para si mesmo e fala: ai, como eu sou pequeno, ai, como eu sou um nada, ai, como eu sou tão humilde, tão simples. Humildade não tem nada a ver com isso. Quando você olha para você mesmo e fala: eu não sou ninguém, eu sou só isso aqui que você está vendo, eu não tenho habilidades, eu não tenho criatividade, ou quem sou eu? Você está, na verdade, diminuindo a criatividade do Criador e o poder de quem te criou. Não é sobre você que você está falando, é sobre Deus. Você não pode se diminuir. Você não pode se manter pequeno, pensar que você é pequeno, pensar que você não é uma obra bem feita, pensar que você não é alguém capaz, porque quando você pensa assim, você não está pensando assim de você, mas você está pensando daquele que te fez e te criou, você está pensando daquele que é o autor da obra que é você. Por isso, Sara não podia se chamar Sarai, mas Sara, princesa, valente, aquela que luta, aquela que vai à frente da batalha.